Queria que você abrisse em Gálatas 5:22. Se você está com o celular, eu peço que você abra aí Gálatas 5:22 e depois você, por gentileza, desligue o teu celular, tá? Para você não ficar mexendo no celular no culto, que é feio, né? Enquanto o pastor prega, ficar mexendo no celular, é feio. Vamos ler, irmãos. Antes vamos fazer uma oração, Gálatas 5:22. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedindo também pelos que estão na live, para que eles possam ser atingidos, Pai, por esta palavra. Que os nossos irmãos aqui, Senhor, possam ser atingidos pelo Teu Espírito Santo e as mudanças nos nossos temperamentos possam ser feitas a partir de agora. Que nós tenhamos temperamentos transformados. Espírito Santo, toma este lugar e fala aos corações em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas eu quero que você preste bastante atenção, pedir para você não mexer no celular, porque uma das coisas que eu vou falar também requer muita atenção. Nós não vamos fazer uma mensagem de psicologia, psicanálise, mas nós vamos trabalhar os 4 temperamentos. Esses 4 temperamentos já eram discutidos pelos antigos gregos lá atrás. Depois os romanos, então não veio de agora, não veio de uma pessoa que nasceu há uns anos atrás. É uma teoria que fala sobre as personalidades e temperamentos. Agora, olhe para cá, preste atenção. Cada um de você tem um gênio, um temperamento. Não sei se vocês já ouviram falar assim, o casamento da fulana não deu certo porque não bateu o gênio. Já ouviram isso? Não bateu o gênio, não bateu o temperamento, né? Ou alguns pais que entram aqui na igreja e falam assim, o meu filho tem o gênio forte. Da onde veio o gênio forte do filho? Veio do pai. Então nós vamos falar sobre os temperamentos segundo essa teoria dos 4 temperamentos. Nós temos personalidades únicas. Deus fez a gente do jeitão que a gente é. Porém, nós, quando nos convertemos, nos batizamos e seguimos o caminho de Jesus, nós precisamos ter os nossos temperamentos transformados. E é sobre isso que eu vou falar. Mais além dos 4 temperamentos, eu vou falar sobre a transformação do seu gênio. Gênio, temperamento. E é sobre isso que eu quero falar. O primeiro temperamento, irmãos, é o colérico. O colérico, o nome já diz que tem a ver com cólera. Ele vem dessa raiz. E o que é uma pessoa que tem um temperamento colérico? Ele é uma pessoa que tem uma liderança firme. É natural da pessoa. Não sei se vocês já viram na escola, irmãos, você que tem aí alguns filhos, mais do que um, você percebe que um dos seus filhos ele quer coordenar a casa. Alguém já viu isso? Um filho que quer comandar a casa? Ou você que dá aula e vai na escola e percebe que tem um aluno que quer comandar a sala de aula. Já viram isso? Sim ou não? A pessoa às vezes é baixinho, pequenininho, mas ele quer coordenar a sala. Ele quer mandar na sala de aula. Isso é natural. O colérico ele é um líder nato. A pessoa que é colérica, ele é determinada, corajosa, ele é focado em resultados. Então, uma pessoa que tem o temperamento colérico, ele olha os resultados. E preste atenção, pode ser um pedreiro, pode ser um marceneiro, pode ser um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, um advogado, pode ser um pastor, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu pai. Ele é focado em resultados. Sempre tem alguém que lidera a nossa casa. E o ideal seria que os pais liderassem a casa. Mas às vezes tem um filho ou outro que passa na frente do pai. Pais, mantenham as autoridades, vocês são as autoridades da casa. E o que fazer então com o colérico? O colérico ele é uma pessoa essencial, porque os grandes líderes são coléricos. Eu vou falar um para vocês. O Elon Musk, que é dono da Tesla, dono da SpaceX, ele é um colérico nato, é um líder nato. E nós temos um exemplo na Bíblia, que é muito clássico, o exemplo na Bíblia de um personagem com o temperamento colérico é o apóstolo Paulo. Irmãos, se não fosse o apóstolo Paulo, nós não estaríamos aqui, porque nós não teríamos as grandes doutrinas cardinais do Evangelho. Nós não poderíamos falar nem da graça, se não houvesse o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo era um homem determinado, era um homem líder, era um homem muitas vezes forte e grosseiro para algumas pessoas. E ele era um homem nas mãos de Deus como um instrumento incansável. Atos 9,15 diz assim, o Senhor diz assim, disse-lhe porém o Senhor, vá, pois este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele enfrentou reis, governador Félix, ele enfrentou Herodes Agripa, rei, e muito provavelmente o apóstolo Paulo sozinho esteve na frente do imperador Nero para pedir pela sua vida. Sozinho. Era um homem determinado. Quais são as características de um colérico? As positivas. Pessoas assim, irmãos, coléricas, líderes, eles são confiantes. Eles são motivadores. Eles têm a iniciativa de resolver problemas. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos grandes presidentes de empresa, às vezes grandes políticos, são coléricos. Por quê? Porque eles resolvem problemas. Não sei se já foi algum pedreiro na sua casa, você mostrou o vazamento ali, ó, a parede está vazando, tal, e você começa a dar aula para o pedreiro. Porque o pedreiro não faz, não se manifesta. Você olha, o pedreiro, ele está olhando você falar, e no final, não resolveu o problema. Alguém já chamou um profissional em casa que não resolveu o problema? Precisou chamar outro profissional? O colérico, ele é um resolvedor de problemas. Às vezes o negócio está uma bagunça, chega alguém e começa a falar mais alto e liderar. Não, você senta aqui, você senta ali, você vem para cá. Isso é iniciativa. Isso é um cara que sabe resolver problemas. E ele tem a capacidade de motivar as pessoas. O verdadeiro colérico, ele consegue motivar as outras pessoas. Por isso que muitos líderes de equipe são coléricos. São pessoas que têm ali aquela vontade de liderar. Irmãos, nós precisamos demais dos coléricos. Quem aqui se sente um colérico? Deixa eu ver. Tem uns levantando a mão. Eu vou falar para vocês já da mistura dos temperamentos. Bom, vamos falar agora das características negativas. Você levantou a mão, não levantou? Deixa eu ver de novo quem levantou. São coléricos, resolvem mesmo. Amém. Então agora vamos falar da paulada agora. Vamos mandar a paulada. As características negativas de um colérico. Pode ser uma pessoa autoritária, impaciente, uma pessoa arrogante e às vezes insensível. Os coléricos natos têm essas características. O próprio apóstolo Paulo fala da sua personalidade nas cartas que ele escreve. E muitas das características do apóstolo Paulo negativas, porque, irmão, todos nós temos características negativas, sim ou não? Não tem ninguém aqui que é anjinho de asa. Todos temos os nossos problemas. O apóstolo Paulo muitas vezes fala da sua impaciência, muitas vezes ele soa arrogante para algumas igrejas que ele escreveu, e às vezes até insensível. Então, por exemplo, homens e mulheres que são coléricos podem soar arrogantes, prepotentes, insensíveis, às vezes até com uma dose de sarcasmo, porque se a pessoa que não sabe resolver aquele problema, ela não consegue se controlar. Então, pessoas que são muito líderes têm dificuldade de se controlar quando vê uma pessoa que tem aquela velocidade da tartaruga. Geralmente o colérico, ele passa pela tartaruga umas 3, 4 vezes e a tartaruga está vindo devagar. Porque são pessoas que são líderes natos. O desafio bíblico para você que é um colérico, tem esse temperamento forte de liderança, eu vou soltar aqui para você o desafio bíblico. Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio.
Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você que é colérico, deixa eu dar uma boa notícia para você. Imaginem se não existisse um apóstolo Paulo colérico. Um homem que apanhou mais de 5 vezes nas cidades, foi preso. Um homem que foi dado como morto, depois de apanhar várias vezes. Um homem que sofreu naufrágios, que sofreu perseguição intensa dos judeus. Se não fosse um homem de fibra e garra, nós não teríamos 1/3 do Novo Testamento. Glória a Deus pelos coléricos. Amém, coléricos? Mas cuidado, colérico, com a sua liderança. Deus te deu uma liderança como um dom. Porém, você precisa de humildade para servir e não dominar as pessoas. A dominação é o impulso mais forte do colérico. Irmão, e o colérico ele tem peito de pomba. O peito é grande, porque o colérico ele sabe o que ele é. E esse é o problema do pecado do colérico, achar-se maior que todo mundo, porque ele consegue resolver os problemas. Muito bem, se você é um colérico, irmão, ore para que Deus transforme a sua liderança numa liderança amorosa e numa liderança servidora, como Jesus serviu. Agora, o segundo temperamento, irmão, o sanguíneo. O que é uma pessoa que é sanguínea? Ele tem a alegria constante. Às vezes o mundo está desabando e ele tem a alegria contagiosa. O sanguíneo é a pessoa extrovertida, comunicativa, otimista, e ele tem uma característica muito forte. Ele conecta pessoas. Ele é um hub de conexão de pessoas. Ele consegue ligar as pessoas. E sem o sanguíneo, a festa não tem graça. O sanguíneo, irmãos, ele é capaz de iluminar o ambiente. Aonde está aquela rodinha meio murcha, né? Tem umas rodinhas meio murcha, né? O pessoal está conversando assim, ele já chega falando mais alto que todo mundo. Já puxa a orelha de um, já abraça aqui, já é o primeiro a fazer a primeira piada. O sanguíneo é o que põe alegria no lugar. Deixa eu ver se tem os sanguíneos aqui, deixa eu ver, levanta a mão bem fora. Ah, olha lá, eles são assim mesmo, é leão, os bichos são leão, a juba deles é mais bonita que todo mundo. Não existe pessoa mais radiante que um sanguíneo. O sanguíneo, ele ilumina o lugar. Você sente que chegou não sei quem, não é assim? Chegou não sei quem, você ouve lá de fora que está chegando a pessoa. O sanguíneo, ele faz a energia, não no sentido esotérico, mas a energia do negócio funcionar. Imagina, irmãos, uma festa de aniversário só com colérico. Um enfiar o garfo no outro, assim, ó. Igual o filme lá do Psicose. Um exemplo, o Usain Bolt. Vocês lembram do Usain Bolt? Aquele corredor negro que fazia assim, ó. Todo mundo fazia o gesto. Todas as criancinhas, inclusive o Gabriel fazia o gesto assim. Ele contaminava. Por quê? Porque ele era um grande atleta, um dos maiores corredores que já apareceu. E ele era extremamente sanguíneo e carismático. Tirava foto com o celular dos outros, sorria, o sorriso dele era aqui. É uma pessoa que chega e ilumina. Esse tipo de personalidade, nós temos na Bíblia um grande sanguíneo, o apóstolo Pedro. Pedro, ele estava à frente de todos os apóstolos. Tanto que Jesus disse assim, sobre esta rocha, não é a rocha Pedro, quem é a rocha eterna é Jesus. E as chaves do céu não estão na mão de um apóstolo, as chaves do céu estão na mão do Senhor Jesus. E a igreja está edificada não sobre uma rocha terrena, mas uma rocha eterna, Jesus verdadeiro e fiel. Jesus é a rocha da igreja, não são homens. A rocha eterna é Jesus, é a pedra angular. Mas no momento em que Jesus perguntam quem eu sou, e ele toma a frente e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O sanguíneo, irmão, a coisa não fica com silêncio.
Se for um negócio para ter silêncio, não dá para trazer o sanguíneo. Se você colocar nessa fileira 40 sanguíneos, eu não consigo pregar. Eu preciso amarrar alguns. E a característica positiva do sanguíneo, o carisma. Você sabe que tem muitos políticos que se elegeram em todos esses anos aqui no Brasil, não só no Brasil, que não são absolutamente nada, a não ser carismáticos. Pode ver, tem pessoa que fala assim, aquele candidato a vereador é ótimo, mas ele não tem carisma. Por isso que ele não se elege. O carisma dele é igual uma estátua da praça, aquela estátua que fica parada. Esse é o carisma. Então tem muita gente que se elege porque é bom, porque a pessoa tem carisma. Agora, outra característica importante, os sanguíneos são criativos. Eles trazem a criatividade. E também têm a habilidade de trazer as pessoas e entusiasmar o grupo. Entusiasmar o grupo. Vamos falar das características negativas agora? Vocês que levantaram a mão, deixa eu ver agora. Posso falar? Posso? Fala a Deus. Cadê o Fala a Deus aí? Mas mais forte, deixa eu ver. Vamos falar sobre a capivara negativa dos sanguíneos. Eles podem ser carismáticos, iluminar, a roda das pessoas, trazer as pessoas, mas eles tendem a ser muito impulsivos, desorganizados, exagerados, propensos a prometer mais do que cumprem. O próprio atleta aqui, o Usain Bolt, às vezes ele não treinava tanto quanto ele precisava. A palavra de Deus diz assim a vocês, Filipenses 4:8, nos orienta, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Irmãos sanguíneos, preste atenção aqui neste pastor. Os sanguíneos precisam canalizar as suas energias em projetos que tenham consistência. Porque a tendência negativa do sanguíneo é uhul, e não terminar as coisas. Por isso, os sanguíneos precisam aprender com os coléricos a terminar os projetos. E se você puder crescer hoje, sanguíneo, estou apontando para o Marcelo aqui, ó. Quantos mais, além do Favato, o Marcelo, quantos são aqui a minha professora ali de educação física, quem mais são sanguíneos aqui? Você também é, Ricardinho? Você também é? Mas eu sei que você é. Tem o tipão da madeira, né? Use o seu dom para encorajar, mas peça ao Espírito Santo para dar disciplina nas promessas que você faz. E outra coisa, sanguíneos, ouçam mais do que vocês têm o impulso de falar. Muitas vezes o sanguíneo fala mais e ouve muito pouco. E a Bíblia diz que a sabedoria está no ouvir e não no falar. Agora vamos para o temperamento melancólico, o mais complexo e o mais difícil dos temperamentos, o mais rico em todas as nuances. Ele tem uma profundidade de sensibilidade tranquila, porém com muita esperança, mas é um tipo de pessoa extremamente complexa. O melancólico, ele é complexo, difícil, ele é reflexivo, ele é leal até a morte. Ele é criativo, empático e ele percebe coisas que ninguém vê. Agora eu vou falar com vocês, melancólicos. Você chega num lugar, nossa, mas ali tem um pedacinho de tinta que está faltando. Nossa, mas ele podia ter colocado a camisa por dentro da calça. Fica assim. O Pelé poderia tirar o óculos para ficar mais chique. Alguém é assim aqui? Deixa eu ver. Para as meninas e meninos que são jovens aí, a cantora Taylor Swift, ela é uma melancólica. Ela consegue trazer toda aquela parte pesada do comportamento, do temperamento dela para as canções. Ela vende milhões e milhões em Spotify e tudo mais. É uma cantora extremamente complexa de temperamento, mas que sabe fazer dinheiro com o seu temperamento. Geralmente essas pessoas são muito introspectas. O que é uma pessoa introspecta?
A pessoa está assim, ó. E chega o sanguíneo. Esse é um melancólico e um sanguíneo. E o melancólico... E o melancólico só faz isso. Porque às vezes ele não está com enxaqueca e dor de cabeça. Ele está apenas pensando. Nós temos na Bíblia 3 grandes exemplos. Talvez muitos exemplos poderosos, mas eu vou dar 3 exemplos para vocês na Bíblia. O primeiro deles é Moisés, o maior líder de todos os tempos, abaixo de Jesus. Moisés tinha um temperamento extremamente rico e complexo. Moisés foi, anotem aí, líder, general, escritor, poeta, filósofo, estadista, tradutor, profeta. Ele tinha muito mais que 5 dons, porque é um homem extremamente complexo. O que acontece com outro homem? Elias era um homem tão poderoso na oração que Deus fez com que o fogo do céu descesse não só no altar, mas também matasse 2 pelotões de homens, 100 homens queimados vivos. Tamanho era o poder de Elias, que estava sobre ele. Só que Elias sofreu depressão. Um caso genuíno de depressão na Bíblia, pedindo a morte. Não só uma vez, ele pediu 2 vezes a morte, porque ele tinha uma personalidade muito complexa. E Moisés, quando Deus pegou ele aos 80 anos na sarça ardente, Deus disse, você vai até Faraó para libertar o meu povo. Ele disse assim, não vou não. Porque os melancólicos, eles são extremamente talentosos, mas eles não acreditam que eles podem fazer. Tanto que Elias pediu a morte justamente por isso. Porque ele disse assim, eu fiquei sozinho. Jezabel me quer matar, por isso eu quero a morte. O melancólico, irmão, ele é um bicho difícil. Amém, melancólicos? Fica tudo quieto, porque melancólico não fala nada, né? Então, Jeremias é o exemplo que nós vamos estudar agora aqui. Jeremias foi um dos grandes melancólicos. Olha a profundidade do profeta Jeremias. Irmãos, entenda que ele escreveu isso há 3.000 anos atrás. Quem dera a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. Jeremias nos deu o grande livro do profeta e nos deu o livro mais trágico da Bíblia, que são as Lamentações de Jeremias. Extremamente complexo, um homem perseguido, um homem rico em personalidade. Características positivas. Deixa eu ver aqui, cadê os melancólicos? Deixa eu ver. Ou perderam um pouco da coragem? Não, estão aqui, estão vivos ainda. Você quer ver a diferença, irmãos? Vamos fazer uma brincadeira aqui, para não ficar tão sério. Cadê os coléricos? Deixa eu ver. Cadê os sanguíneos? Cadê os melancólicos? Não tem nenhuma, não tem voz. Está vendo? É isso aí. Os melancólicos são profundamente emocionais, são fiéis até o fim. Meninas que estão precisando casar aí, ou meninos que estão precisando casar, procure o melancólico. A fidelidade deles é até a morte. Atenção nos detalhes que ninguém tem. E capacidade profunda de análise. Se você tem um filho que analisa as coisas... Cadê o meu? Não, esse é inteligente também, mas cadê o outro? Ah, vem, sobe aqui, moleque, vem cá. Olha que coisa linda, irmãos, está crescendo. A base só de pescoço de galinha e pé de galinha. Olha só. Que bonitinho, hein? Olha, irmãos. Quem quiser comprar, não, brincadeira. Baratinho. Olha só. Esse aqui, ele analisa as coisas. Os outros também, mas são personalidades. É sanguíneo? Não é sanguíneo. Está gostando de ficar aqui? Não? Não muito, né? Não muito, né? Olhando. Todo mundo te olhando? Então vai, desce lá. Vocês já viram como é que é a personalidade?
O melancólico, ele às vezes não acredita que ele pode. Moisés disse não para Deus várias vezes. Moisés disse não. E no final da conversa de Moisés com Deus, ele falou assim: se você não, eu só vou se você for comigo. As características positivas, uma profunda análise, irmãos. Sem os melancólicos, a coisa não tem número, não tem produção, não tem método, não tem metodologia. Muitos professores são melancólicos, muitos. Palestrantes, escritores, músicos, advogados, muitos são melancólicos, porque precisa da razão para fazer análise. E característica negativa? Não tem, não, brincadeira, tem sim. Eles podem ser extremamente pessimistas, excessivamente críticos, solitários, vítima de autocomiseração, pessoa que fica ruminando seus próprios defeitos e tragédias. O desafio bíblico para os melancólicos, Salmo 42, 11. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que você está tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu e Rei meu. Muitos melancólicos são propensos à depressão, à solidão. Isso é uma coisa que nós temos que tratar, todos aqueles que são melancólicos. Eu vou dar uma dica para vocês, melancólicos: entreguem as suas ansiedades, porque Deus tem cuidado de vocês, amém? Use a sua empatia para consolar, mas clame ao Espírito Santo pela esperança, para você não se afogar nos pensamentos negativos, como Elias, o grande profeta, foi se afogando na sua própria depressão. E agora o temperamento, por último, fleumático. O que são os fleumáticos? São os mais controlados, os mais zen. São aqueles mais tranquilos. O que o fleumático é? É o calmo. Ele é pacífico, ele é confiável, ele é um mediador nato. Vocês já viram gente brigando no trânsito, brigando, não sei o quê? Chega um cara e fala: calma, calma. A pessoa fala: pera aí, calma. A Samira é um bom exemplo. Calma, pera, filho, pera. O fleumático, ele é pacífico, ele é confiável. E ele costuma mediar as brigas da casa. A sua casa não tem briga, né, irmão? Ninguém nunca discutiu na sua família. Um dos exemplos aí das celebridades do mundo é o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg. Ele é um cara extremamente reservado, focado. O nível dele de vibração não é igual ao do Elon Musk. O Elon Musk está fazendo o foguete da ré, vai nos levar para Marte. Quer dizer, vocês, talvez. Mas o Zuckerberg é mais tranquilo. Tanto que ele teve até algumas coisas que ele perdeu. Quem na Bíblia é fleumático? O grande exemplo é Abraão. Mas eu vou falar sobre Barnabé. Barnabé era Atos 4,36. Ele era um José, um levita de Chipre, da família dos levitas, da ilha de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da exortação e da consolação. Vocês já viram que tem gente que só apazigua as brigas e as confusões? Já viu gente assim? O fleumático, ele é extremamente calmo, extremamente racional. Para um fleumático entrar numa briga, irmão, precisa de pôr uma boiada. Quem aqui se sente assim? Deixa eu ver. Olha lá, tem um lá, dois aqui, não tem muita coragem. Os fleumáticos nem coragem tem. Levanta a mão. Agora, as características positivas do fleumático, viu, dona Aline? Paciência, lealdade, habilidade de ouvir, coisa que o sanguíneo não tem. Porque o sanguíneo precisa falar. Mas eles têm capacidade de ouvir, e uma das coisas muito importantes, o fleumático, ele promove a paz. Sabe quem são os fleumáticos? Embaixadores e diplomatas. Se você pegar um diplomata louco, não dá. Tem que ser um cara extremamente calmo. E nós temos gente assim aqui na igreja, amém? Amém? Temos gente calma, gente que sempre
deixa eu ver, você se encaixa. Você se encaixa. Aqui na igreja, não sei em casa. E as características negativas? Pode ser passivo demais, indeciso demais, preguiçoso. E a característica pior do fleumático é resistente a mudanças. O nosso desafio bíblico em Efésios 15:16 diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos fleumáticos, preste atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. A sua paz é um dom, mas Deus chama você à ação. Fleumáticos, levante do seu lugar e comece a praticar. Porque o fleumático, se ficar todo mundo quietinho, ele vai continuar quietinho para os próximos 20 anos. Agora, nós podemos usar a calma para unir as pessoas. Você imagina um time de futebol com todos eles coléricos ou todos sanguíneos, jogadores? Tem que ter um jogador que é um pouquinho mais tranquilo, não é? Tipo o Dunga, né, do nosso tempo. Lembra do Dunga? Mas peça a Deus o espírito de ousadia. Agora, irmãos, o que será que o pastor de vocês é? Porque eu sempre me exponho aqui para vocês. Semana passada eu me expus, cadê a Fernanda? Está ali, ó. Ó, Fernanda, você é competente, viu? Você é muito competente. Só quem veio domingo passado vai entender. E qual é a característica do pastor? Agora deixa eu explicar uma coisa antes da gente fazer o fechamento bíblico dessa mensagem. Ninguém é uma coisa só. Nós somos misturados. Pode ser que você seja um fleumático colérico. Pode ser que seja preponderante na sua vida você ser um melancólico sanguíneo. É possível. Porque não existem pessoas que sejam uma coisa só. Tem tendências, as pessoas têm tendências. Pode até apresentar 3, 4 temperamentos. Mas a preponderância do meu temperamento é melancólico. E a segunda é colérico. Então, às vezes eu estou colérico, mas eu sou melancólico. Às vezes eu preciso ser colérico e ele se manifesta dependendo das funções que você vai fazer. Às vezes o teu emprego precisa que você seja até sanguíneo, que você faça aquele movimento com a tua equipe. Você que já trabalhou em equipe numa empresa, você precisa motivar a equipe, trazer. E às vezes ser assim, mais sanguíneo não é a sua característica. Mas então, no meu caso, é isso. Melancólico, colérico e podendo inverter isso. Às vezes inverte. Tem pessoas que são coléricas, sanguíneas. Tem pessoas que são... Não confunda o sanguíneo com só fazer barulho, aquele que faz barulho. Às vezes você tem um sanguíneo que ele atrai as pessoas. A gente poderia fazer um parênteses aqui. Amém, irmão? Nós estamos em família, sim? Amém ou não? Por que nós não vamos analisar a nossa pastora? Sim? Nós podemos dizer da pastora. Atrai pessoas. Então já tem características. Não tem a fleuma. A fleuma aparece, mas atrai pessoas e lidera. Então nós podemos ter um sanguíneo colérico. Tem algum aqui misturado? Deixa eu ver. Ali só o Favato que é... Porque isso aparece. Então você não é uma coisa só. Você é muito mais complexo do que 4 temperamentos. Porque isso aqui não é uma aula de psicologia. Agora, irmãos, o que é que o Espírito Santo diz para nós? Em Gálatas 5:22, diz assim, eu vou ler aqui, vocês vão repetir. Isso vale para qualquer temperamento, qualquer gênio, qualquer temperamento. Gálatas 5:22 diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus pelo apóstolo Paulo, um colérico.
Agora, muito mais importante do que você definir os seus temperamentos é você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu temperamento. Tem gente que perde a salvação por causa do gênio do temperamento. Alguns irmãos falavam assim: você vai conhecer meu marido, vixe, o gênio dele. Algumas pessoas falavam para mim: você vai conhecer minha mulher, o gênio dela não dá. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você veio aqui, se batizou, você está dizendo que você tem uma vida nova. Eu e você precisamos colocar o nosso caráter e temperamento aos pés do altar de Deus para que você seja transformado dia a dia. Não importa a sua característica, importa se você vai ser transformado pelo poder de Deus. O poder de Deus vai transformar e vai catapultar o seu temperamento, porque Deus quis fazer você colérico, quis fazer você melancólico, Deus quis fazer um fleumático. Os 4 temperamentos têm que trabalhar juntos, porque nós precisamos dos 4. Você imagina eu viajei aqui, vou fazer uma piada. Você imagina uma ambulância do SAMU com 5 sanguíneos. Os caras vão fazer pagode lá dentro. O paciente ali, os caras ligando o pagode, fazendo piada, jogando aviãozinho. Não dá. Nós precisamos ter um fleumático no meio. Nós precisamos ter um colérico para organizar. E nós precisamos ter os dados do melancólico que vai fazer análise profunda e vai dizer o que está errado. Agora, o mais importante é você dizer assim, diga comigo: Senhor, mais alto, Senhor, molda meu temperamento para refletir o caráter de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Irmão, como igreja, nós precisamos de todos os tipos de pessoas. Acredite nisso. Nós precisamos de você, irmão. A gente tinha uma música antiga: eu preciso de Cristo, eu preciso de você. A idade faz isso, irmãos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Então é isso, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu fico olhando o Marcinho, glória. Esse menino é fleumático, quase 98%. Para você tirar o Marcinho do sério, demora. Amém? Já não posso dizer isso de algumas pessoas aqui. Mas para você tirar o Marcinho do sério, demora. Nós precisamos do Marcinho, amém? Nós precisamos de uns meio doido que nem o Marcelo, que nem o Favato. Nós precisamos. Amém ou não? Nós precisamos da Idelbinha, inclusive. Amém? Nós precisamos de todos vocês. O que é mais importante é que o Espírito Santo faz o seu gênio se dobrar. Você não pode estar aqui, ser crente e dizer que o seu temperamento não deixa você seguir a Jesus. Por isso mostra que você não se converteu, você só se convenceu. Mas os convertidos trazem o seu temperamento aos pés do altar de Deus. Se você é convertido, Deus está trabalhando no seu temperamento de verdade. Eu já fui boi brabo, irmão. Isso aqui já é um boi velho. Já fui boi brabo. Mas o Senhor escolheu esmagar como Ele faz com aqueles que Ele ama. Se Deus realmente está esmagando você, é porque Ele ama você. Se Deus não faz nada para você, você não tem importância nenhuma. Mas se o seu temperamento está sendo trabalhado, é porque Deus ama você de verdade. Agora, você que está aí sentadinho, sozinho, olhe para trás, para frente, olhe do lado. Você precisa dessa pessoa. Olhe do lado aí. Você precisa. Você precisa dessa pessoa.
E você precisa aprender que o seu temperamento tem que estar controlado. Na verdade, irmãos, nós dizemos assim, os temperamentos, eles são transformados. Transformados. Quem sente que Jesus está trabalhando no seu temperamento aqui? Deixa eu ver. Tá temperamento. Sabe o que Jesus vai fazer, irmão? Se prepara, ele vai colocar uma pessoa oposto de você. Uma pessoa que você não gosta do temperamento dela. Ele vai colocar uma pessoa que você não gosta, o estilo de pessoa que você não gosta. Imagine um tipo de temperamento e personalidade que você não gosta. Deus vai colocar ao seu lado uma pessoa que você se incomoda. Sabe por quê? Para trabalhar o seu temperamento. O seu temperamento. Vai colocar uma pessoa que você tem antipatia às vezes, para que você seja transformado. Amém? E agora deixa eu falar com os casais. Deixa eu falar, vem cá você. Você serve, vem cá, você. Olha só como Deus faz, irmãos. Nós ficamos a tarde inteira para tentar definir a Dani e não conseguimos. Mas pela risada vocês viram que tem um pouco de sanguíneo, amém ou não? O sanguíneo ele consegue atrair gente, gosta de ficar na roda e fica até mais no final do culto. E se você vai tomar café com a Dani, você tem que ficar umas 2, 3 horas. Comigo você vai ficar 5 minutos no café. Mas com a Dani você vai ficar 3 horas no café. Amém? Tem gente assim aqui, não tem? O café vai esticando, vai esticando, vai esticando. Eu prometo te dar 10 minutos, amém, irmão? Tem umas doido aí. E o que acontece? Quando a gente casou, os temperamentos afloram, não é verdade, irmãos? Você casa e de repente você vê uma noiva bonita. Você vê uma noiva bonita, de branco, e de repente, quando acorda na manhã seguinte, você vai começar a conhecer o verdadeiro temperamento de quem você casou. Amém ou não amém? Não é verdade? Porque o temperamento se manifesta, né? Não é, irmã? Está rindo. Glória a Deus. Receba essa unção, amém? A senhora, isso. Quando você casa, você vai descobrir o verdadeiro temperamento da pessoa. Enquanto namora, você conhece. Opa, estou olhando um casal aqui, deixa eu mudar aqui. Quando você namora, você conhece. Mas quando você casa, você realmente vê. E o que acontece no nosso Brasil hoje? Os divórcios. A pessoa fica 1 mês, 3, 6 meses, 1 ano e não dá certo o temperamento. Na Bíblia não funciona assim. Na Bíblia, se Deus preparou uma pessoa para você, os temperamentos vão ser amoldados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, casais? Deixa eu ver, os casais estão assim. Cadê os casais? Deixa eu ver. Amém, casais? Amém? Então, o que acontece, irmãos? Não foi fácil. Aquela cantora cega dos anos 80, que a Kátia falava, não está sendo fácil. Os mais velhos conhecem, lembra? Não está sendo fácil? Por quê? Porque quando você vê o verdadeiro temperamento da pessoa, você se fecha no seu temperamento. E aí o que acontece? Acontece uma briga de incompatibilidade de gênios. Porque você quer defender a sua postura e a pessoa com que você casou quer defender a postura dela. Né? Mas eu cedi, graças a Deus nós estamos aqui. E depois, viu, irmãos, depois dela implorar de joelhos tantas vezes, eu falei, tudo bem, tá bom. É brincadeira. Irmãos, é muito difícil estar casado, permanecer casado. Sim ou não, casais? Agora vocês vão fazer uma oração daqui para frente. Que Deus possa moldar o seu temperamento. Tem pessoas que dizem assim, eu casei, ela vai ter que se moldar o meu temperamento. E aí a família do lado de cá diz assim, não, ele vai ter que se moldar o temperamento da minha filha. Senão não tem conversa. Na Bíblia é assim, nós seremos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Amém?
é preciso que todo mundo ceda um pouquinho. O segredo de um casamento que dura é, às vezes um entra na brecha pelo outro e vice-versa, e as pessoas têm que ceder muitas vezes. Não é fácil, mas o Espírito Santo pode fazer essa obra no seu coração. Amém? Eu fico feliz de ver assim os casaizinhos e namorados, e eu sei que quando vocês casarem, vocês vão ter uma outra percepção da vida, porque é preciso ter renúncia na vida a dois. E quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver as suas características positivas e negativas nos seus filhos. No meu caso, só positivo. Não, brincadeira, irmãos. Vocês vão olhar o seu filho e vocês vão ver características positivas e negativas. Amém, Gabriel? Porque, irmãos, tem pessoas que falam assim, mas como que esse moleque saiu desse jeito? Se olha no espelho para você ver. Amém ou não? Como que essa menina saiu desse jeito? Olhe no espelho para você descobrir como que essa menina saiu desse jeito. A carga genética está ali. Mas, irmãos, eu fico feliz de vocês terem ouvido sobre os temperamentos, mas mais feliz eu fico de você poder colocar o fruto do Espírito na sua vida. Eu quero, para encerrar, que você, mesmo que você não seja parente, você pode olhar, é seu irmão em Cristo. Olhe para a pessoa do seu lado e você vai repetir para mim. Escolha aí uma pessoa, pode olhar e repita bem alto. Mas o fruto do Espírito é... Isso, olhe bem dentro dos olhos, diga assim, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Amém?